Você já se sentiu assim? Um turbilhão de pensamentos que não param, uma angústia no peito que parece não ter fim, a respiração curta, a mente em alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer a qualquer momento, sem um motivo aparente? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é um ressonante sim, então você precisa saber que não está sozinho. Longe disso, milhões de pessoas em todo o mundo, em todas as idades e em todas as culturas, experimentam a ansiedade em suas diversas manifestações. É um fenômeno que transcende fronteiras e atinge a todos, desde o estudante universitário sobrecarregado até o executivo de alto escalão, a mãe que busca equilibrar mil tarefas ou o aposentado que se vê diante de um futuro incerto. E hoje, neste espaço de reflexão, vamos além de simplesmente identificar o que é a ansiedade. Nosso objetivo é desvendar em profundidade como a mente brilhante de Augusto Cury, um dos maiores pensadores e psiquiatras da atualidade, um renomado escritor e pesquisador sobre a psique humana, nos oferece não apenas um diagnóstico preciso, mas também um verdadeiro roteiro, um caminho tangível e transformador para alcançarmos uma vida mais plena, mais leve e, acima de tudo, mais tranquila. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento e de reeducação emocional que pode, de fato, mudar o jogo da sua saúde mental. Para começar nossa jornada, proponho um exercício de imaginação. Imagine por um instante sua mente, esse complexo e extraordinário universo particular, pode ser comparada a um jardim vasto com um potencial ilimitado para ser cultivado com as flores mais exuberantes, coloridas e perfumadas, e para render os frutos mais deliciosos e nutritivos, capazes de sustentar e alegrar a sua existência. Ou, infelizmente, esse mesmo jardim pode se tornar um emaranhado denso e sufocante de ervas daninhas, espinhos e plantas tóxicas, que crescem desordenadamente, sufocando tudo o que é belo, produtivo e bom em seu interior. A pergunta fundamental que se impõe então é: o que você, de fato, tem plantado, regado e cultivado nesse jardim da sua mente ultimamente? Pense profundamente sobre isso. Dedique um momento para essa introspecção. Vivemos, inegavelmente, em um mundo de velocidade. Uma velocidade sem precedentes na história da humanidade. É um ritmo que nos exige, a todo momento, produtividade implacável, performance impecável e uma conexão digital constante, quase que umbilical. Somos bombardeados diariamente por uma enxurrada incessante de informações. Notícias alarmantes, dados complexos, mensagens instantâneas, e-mails urgentes, notificações de redes sociais, além de um volume crescente de cobranças, tanto externas quanto internas, que parecem nunca ter fim. E em meio a todo esse frenesi, a toda essa demanda avassaladora, nossa mente, essa máquina fantástica e infinitamente complexa de pensar, essa usina de processamento de dados e emoções, muitas vezes se vê irremediavelmente sobrecarregada, exausta e em colapso. É nesse cenário que Augusto Cury, com sua perspicácia característica, nos faz um alerta contundente, um grito de alerta para a nossa civilização. Estamos vivendo, plenamente imersos, na era da ansiedade. Mas o que Cury quer dizer com ansiedade nesse contexto? Ele não se refere apenas a um nervosismo passageiro, a uma preocupação pontual que surge diante de um desafio. Ele se refere a algo muito mais profundo e abrangente. Uma síndrome que ele cunhou de forma brilhante, como a síndrome do pensamento acelerado. Pense nisso como uma mente que se recusa a parar, que opera em rotação máxima o tempo todo, que recicla incessantemente os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos, e que tem uma tendência incontrolável de criar e recriar cenários catastróficos para o futuro, mesmo que esses cenários sejam altamente improváveis.
Isso soa familiar para você? Essa descrição ecoa em sua própria experiência? Cury argumenta, com base em anos de pesquisa e prática clínica, que a síndrome do pensamento acelerado não deve ser vista como uma doença mental no sentido tradicional, mas sim como um fenômeno coletivo, um sintoma transversal e generalizado da nossa cultura moderna, hiperconectada e demandante. É como se o software fundamental da nossa mente, a base de nosso processamento cognitivo, estivesse rodando em uma velocidade insana, muito além de sua capacidade ótima, consumindo uma quantidade exorbitante de energia vital, gerando uma fadiga crônica e, claro, culminando em níveis elevadíssimos de ansiedade. Mas como podemos identificar se estamos sendo reféns dessa síndrome, se nossa mente está presa nesse ciclo vicioso de aceleração? Preste atenção cuidadosa a esses sinais que Cury detalha em suas obras, pois eles podem ser indicadores cruciais de que sua mente precisa de uma intervenção urgente. Dificuldade em ter um sono reparador. Você se deita, mas sua mente não desliga? Os pensamentos continuam a girar em um carrossel interminável, impedindo o relaxamento e a entrada no sono profundo e restaurador? Cansaço excessivo mesmo ao acordar. Você dorme as horas recomendadas, mas acorda com a sensação de exaustão mental e física, como se tivesse trabalhado a noite toda em vez de descansado. Irritabilidade e intolerância. Pequenos contratempos ou frustrações mínimas do dia a dia se transformam em grandes problemas, gerando explosões de raiva ou impaciência desproporcionais? Esquecimentos frequentes. Sua mente está tão cheia, tão sobrecarregada com o fluxo de pensamentos, que você tem dificuldade em reter novas informações, nomes, compromissos ou até mesmo o que acabou de fazer? Sofrimento por antecipação. Você passa a maior parte do tempo preocupando-se excessivamente com o futuro, com eventos que ainda não aconteceram ou que talvez nunca aconteçam, perdendo a capacidade de viver o presente. Inquietação constante. Há uma necessidade quase compulsiva de estar sempre fazendo algo, uma dificuldade em simplesmente relaxar, em ficar parado ou em desfrutar do ócio criativo. Se você se identificou com alguns desses pontos, mesmo que apenas um ou dois deles, respire fundo, expire lentamente e saiba que este é o momento de agir. O primeiro e mais fundamental passo para a mudança, para a reengenharia da sua paz mental, é o autoconhecimento. É reconhecer a condição, entender seus mecanismos e, a partir daí, buscar as ferramentas para transformá-la. Augusto Cury, com sua profundidade, nos ensina que nossa mente não foi programada para ficar vazia, para o vazio absoluto. Pelo contrário, ela possui uma necessidade intrínseca e constante de gerar pensamentos, de elaborar ideias, de construir narrativas, de criar e recriar realidades. É o que ele define como a geração de fluxo de pensamentos, um processo contínuo e vital para a nossa existência. O problema crucial, ele enfatiza, não é o ato de pensar em si, mas sim como pensamos, a qualidade, a velocidade e a direção desse fluxo de pensamentos. Quando não possuímos um projeto de vida claro, quando não exercemos uma gestão ativa e consciente de nossos próprios pensamentos, nossa mente, impulsionada por esse mecanismo inato de gerar fluxo, acaba por um triste desvio. Ela recicla e rumina incessantemente aquilo que nos preocupa, aquilo que nos angustia, aquilo que nos tira o sono. Ela, lamentavelmente, se torna uma verdadeira usina de pensamentos perturbadores. Imagine, por analogia, uma máquina poderosa, de alta tecnologia, projetada para produzir bens incríveis, revolucionários, que trariam benefício e progresso. No entanto, por falta de direcionamento, por ausência de um operador consciente, essa mesma máquina fica produzindo apenas fumaça tóxica, poluindo o ambiente e esgotando seus próprios recursos. É exatamente isso que acontece quando a síndrome do pensamento acelerado, a SPA,
toma conta da nossa mente. E por que, você pode se perguntar, é tão desafiador parar esse ciclo, romper essa teia de pensamentos acelerados? Porque nossa mente, em sua essência, é programada para nos proteger. Ela possui um mecanismo arcaico, mas vital, que busca incessantemente nos alertar sobre perigos, sejam eles reais ou imaginários. O dilema, na era da ansiedade em que vivemos, é que esse mecanismo de modo alerta está ativado 24 horas por dia, 7 dias por semana, operando em capacidade máxima, mesmo quando não há perigo iminente, esgotando nossos recursos mentais e emocionais de forma insustentável. É neste ponto crucial que a genialidade e a profundidade de Augusto Cury e sua revolucionária teoria da inteligência multifocal se manifestam com toda a sua força e relevância. Ele não se limita a descrever o problema da ansiedade e do pensamento acelerado. Sua contribuição vai muito além. Cury oferece ferramentas concretas, estratégias psicológicas e caminhos práticos para a nossa libertação das amarras da ansiedade. Não se trata, ele insiste, de uma fórmula mágica, de uma solução instantânea, mas sim de um processo contínuo e profundo de reeducação da emoção. É um treinamento, uma reformatação do nosso próprio software mental. E a boa notícia, a mais esperançosa de todas, é que você tem o poder intrínseco, a capacidade inata e a liberdade de fazer isso. Não é algo que depende de fatores externos, mas de uma decisão interna e da aplicação de técnicas. Cury nos convida, com urgência e paixão, a sair do papel passivo de vítimas da nossa própria mente, de reféns dos nossos pensamentos. Ele nos instiga a assumir as rédeas, a nos tornarmos, ativamente, os autores da nossa própria história, os protagonistas conscientes da nossa jornada existencial. E para trilhar esse caminho com sucesso, para desarmar as armadilhas da ansiedade, precisamos compreender e internalizar alguns conceitos-chave, alguns pilares fundamentais da sua teoria, que servirão como alicerces para a construção de uma nova realidade mental. Agora prepare-se, porque vamos mergulhar nas ferramentas práticas mais essenciais que Augusto Cury nos oferece para gerenciar a ansiedade e construir uma mente mais saudável. Estas não são meras teorias, são verdadeiras chaves, instrumentos poderosos que podem começar, a partir de agora, a destrancar as portas da sua mente que parecem presas, abrindo um novo panorama de liberdade e paz interior. Primeiro, o gerenciamento do eu. Quem você é além da sua mente ansiosa? Cury, em sua teoria da inteligência multifocal, nos ensina que o eu é a nossa consciência, o centro de nossa identidade, a nossa capacidade soberana de escolher, de tomar decisões, de dirigir nossos pensamentos e nossas emoções. É, em última instância, o gerente, o piloto, o timoneiro da nossa mente. O grande problema, ele aponta, é que na era da ansiedade, nosso eu muitas vezes se encontra adormecido, silenciado ou completamente sufocado pela avalanche de pensamentos acelerados e emoções desgovernadas. Quando você se sente dominado pela ansiedade, é como se sua mente estivesse pilotando o avião da sua vida em uma tempestade turbulenta, e seu eu estivesse confinado no banco de trás, amarrado, sem qualquer controle sobre a direção ou a velocidade. O primeiro e mais urgente passo, portanto, é despertar esse eu, fazê-lo emergir do torpor e assumir de forma consciente e determinada o comando da sua própria psique. Como fazer isso na prática? Pense antes de reagir. A ansiedade, por sua natureza, nos impulsiona a reagir impulsivamente, sem filtro, muitas vezes de forma desproporcional. Treine-se para dar um tempo, um espaço entre o estímulo e a sua resposta. Respire fundo. Permita que seu eu tenha o espaço necessário para processar a informação, avaliar a situação e escolher a melhor resposta.
em vez de ser arrastado pela primeira emoção que surgir. Questione seus pensamentos. Quando um pensamento ansioso, negativo ou limitante surgir, não o aceite como uma verdade absoluta. Em vez disso, adote uma postura investigativa e pergunte a si mesmo: isso que estou pensando é realmente verdade? Existe uma base factual e inquestionável para essa preocupação? É útil, construtivo ou produtivo pensar nisso neste exato momento? Meu eu genuinamente deseja alimentar e dar energia a esse tipo de pensamento. Seja o detetive da sua própria mente. Não se identifique com a ansiedade. A ansiedade é um estado temporário, uma emoção, uma experiência. Ela não define quem você é em sua essência. Quando sentir a ansiedade, diga para si mesmo, de forma clara e assertiva: eu estou sentindo ansiedade neste momento, mas eu não sou a ansiedade. Eu sou maior do que essa emoção, e ela vai passar. Essa distinção é crucial para não se fundir com o problema. DEVA, o D-U-V-I-D-A, a técnica para destruir falsas crenças e medos irreais. Uma das mais brilhantes e práticas invenções metodológicas de Augusto Cury é a técnica do DUVIDA. Não é apenas uma palavra, é um acrônimo poderoso, um mapa mental para gerenciar a ansiedade de forma eficaz e, crucialmente, para evitar o sequestro da emoção, onde a emoção toma o controle racional. Vamos desmembrar cada letra deste acrônimo e entender seu significado profundo e sua aplicação prática. D. Duvidar. O ponto de partida é a dúvida construtiva. Duvide de tudo aquilo que o aprisiona, de todas as suas crenças limitantes, de todas as verdades absolutas que sua mente ansiosa tenta lhes impor. Aquela voz interna que insiste em dizer: você não é capaz, tudo vai dar errado, você não é bom o suficiente. Duvide veementemente dela. Desafie-a, coloque-a em xeque. Usar. Use sua inteligência, sua capacidade de raciocínio crítico, para questionar a origem e a validade dos pensamentos negativos. Em vez de aceitar passivamente o que sua mente ansiosa lhe apresenta, pergunte: de onde veio esse pensamento? Qual é a prova concreta, a evidência irrefutável de que isso é verdade? Essa é uma construção da minha mente ou um fato? Valorizar. A ansiedade, por sua natureza, tem uma tendência perturbadora de focar no que falta, no que deu errado, nas ameaças e nas deficiências. Para combatê-la, é fundamental valorizar o que você tem, quem você é em sua essência, suas qualidades, suas conquistas, por menores que possam parecer. Concentre-se nas bênçãos, nas virtudes, na abundância. Valorize o que transborda em sua vida, não apenas o que parece escasso. Inovação. A mente ansiosa tende a repetir os mesmos padrões de pensamento, os mesmos roteiros catastróficos. Para sair desse ciclo, é preciso inovar sua forma de pensar. Mude o script mental. Se a ansiedade te leva para o mesmo caminho desgastante de preocupação, procure um atalho, uma nova rota mental, um pensamento alternativo, uma perspectiva diferente. Seja criativo em sua própria psique. Determinação. O processo de gerenciamento da ansiedade, de reeducação emocional, não é um evento único, mas uma maratona, um compromisso diário. Tenha determinação inabalável para não desistir diante dos primeiros desafios ou recaídas. Cada pequeno passo, cada esforço consciente, por menor que seja, é uma vitória. Amor. O amor, em sua forma mais ampla e altruísta, é um antídoto profundamente poderoso contra o medo, a insegurança e, consequentemente, a ansiedade. Ame sua vida, aprecie as pequenas coisas, cultive o amor pelas pessoas ao seu redor e, crucialmente, ame-se incondicionalmente, com todas as suas imperfeições. O amor é a força que dissipa as sombras do temor. Pratique o DUVDA diariamente, conscientemente,
e comece a sentir a profunda diferença que ele pode fazer em sua paz interior. Pense nele como um escudo mental, uma armadura que você constrói para proteger sua mente das investidas da ansiedade. Gerenciando o pensamento, GT, e a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Para complementar o DUVIDA, Curi nos apresenta outra ferramenta crucial, a sigla GT, que significa Gerenciamento do Pensamento. Esta é a técnica específica para frear o pensamento acelerado antes que ele ganhe momentum e se transforme em uma ansiedade generalizada e avassaladora. Quando um pensamento intrusivo, repetitivo ou ansioso surgir em sua mente, Curi nos orienta a seguir estes passos simples, mas transformadores. Observar o pensamento. Não se envolva com ele de imediato. Não o julgue, não se critique por tê-lo. Apenas observe-o como um espectador externo, como se ele fosse uma nuvem passando no céu da sua mente. Reconheça-o. Estou tendo um pensamento de preocupação sobre o futuro. Ou, esse é um pensamento crítico sobre mim mesmo. Identificar o gatilho. Pergunte a si mesmo, o que disparou esse pensamento específico? Foi uma notícia que você leu? Uma cobrança que recebeu? Uma lembrança do passado? Identificar o gatilho ajuda a entender o padrão. Questionar a validade. Este é um passo crucial. Pergunte, esse pensamento é realmente real e fundamentado em fatos? Ele tem uma base lógica e inquestionável? É útil, produtivo ou necessário manter meu foco nisso agora? Ele me ajuda a progredir ou apenas me paralisa? Desviar o foco. Depois de observar, identificar e questionar, a ação final é deliberada e intencional. Mude o foco do seu pensamento de forma consciente para algo positivo, algo construtivo, algo neutro ou simplesmente para a sua respiração. Lembre-se de algo bom que aconteceu recentemente. Planeje algo simples e prazeroso para o seu dia. Observe os detalhes do ambiente ao seu redor. Ou concentre-se na sensação do seu corpo. Por exemplo, se você está se preparando para uma apresentação importante e um pensamento paralisante como "não vou dar conta dessa apresentação" surge em sua mente, use o GT para desviar. Ok, estou pensando que não vou dar conta. Reconheço esse pensamento. Mas o que eu posso fazer agora, neste exato momento, para me preparar? Posso revisar um ponto-chave, posso respirar profundamente e acalmar meu sistema. Posso me lembrar de outras vezes em que fui bem-sucedido em desafios semelhantes. Esse pensamento não me serve agora. Augusto Curi nos convida a uma das mais belas e profundas práticas de autoconhecimento, a criação de uma espécie de mesa redonda interna. Imagine essa mesa em sua mente e nela seu eu consciente ocupe a cabeceira, o lugar de autoridade e direção. Ao redor dessa mesa, sentam-se de forma simbólica todos os seus pensamentos, suas emoções, seus medos, suas inseguranças, mas também suas esperanças, seus desejos e os diversos personagens que habitam sua mente. Em vez de ser arrastado pelas emoções desgovernadas, em vez de permitir que pensamentos caóticos dominem sua realidade, você, no papel de seu eu consciente, se senta na cabeceira da mesa e inicia um diálogo sereno e investigativo. Você questiona: o que essa ansiedade que estou sentindo está tentando me dizer? Qual é a sua intenção, mesmo que seja apenas uma tentativa mal direcionada de proteção? E mais importante, qual é a minha intenção ao permitir, ao nutrir, ao dar espaço a essa ansiedade? O que eu ganho ou perco com ela? É um processo profundo de metacognição, ou seja, de pensar sobre o próprio pensamento. Essa prática, ao dar nome e lugar aos seus processos mentais e emocionais, cria um distanciamento saudável. Ele permite que você observe a ansiedade, em vez de ser a ansiedade. Essa perspectiva é libertadora, pois te capacita a não ser refém dos seus próprios processos mentais, mas sim o seu maestro. Pode parecer complexo no início,
Mas com a prática constante, esse exercício de autoobservação se torna cada vez mais natural, fluido e empoderador. Augusto Cury, com sua visão holística, nos lembra que não basta apenas mudar nossos pensamentos. A verdadeira transformação, o caminho para uma mente tranquila, exige que também treinemos nossas emoções. A ansiedade, como sabemos, muitas vezes gera um ciclo vicioso e debilitante. Um pensamento ansioso gera uma emoção desagradável, medo, angústia, irritabilidade, que por sua vez reforça e alimenta o próprio pensamento ansioso, criando um loop quase impossível de quebrar. Mas como podemos, de forma prática e intencional, quebrar esse ciclo e treinar nossas emoções para que elas trabalhem a nosso favor, em vez de contra nós? Busque pequenos prazeres diários. Não subestime o poder dos micromomentos de alegria. Permita-se um café com calma pela manhã. Ouça sua música favorita por alguns minutos. Aprecie um raio de sol, um abraço apertado de alguém querido. Coisas simples, mas que ativam o circuito de recompensa do cérebro, liberando neurotransmissores de bem-estar. Invista em hobbies e atividades que te dão prazer genuíno. Quebre a rotina da preocupação e da aceleração. Dedique tempo a atividades que te absorvem, que te fazem perder a noção do tempo, que despertam sua criatividade ou sua paixão. Pode ser pintar, cozinhar, ler, praticar um esporte, jardinagem, qualquer coisa que desvie o foco do ciclo da ansiedade. Pratique o altruísmo e a generosidade. Ajudar o próximo, mesmo que em pequenas ações, tem um efeito transformador em nossa própria mente. Desviar o foco dos próprios problemas e se concentrar em contribuir para o bem-estar de outra pessoa gera uma sensação profunda de propósito, conexão e felicidade, que são poderosos antídotos contra a ansiedade. Use a técnica da janela da memória. Esta é uma das técnicas mais poéticas e eficazes de Cury. Deliberadamente, traga à tona memórias felizes, momentos de superação, de paz, de alegria intensa, de amor recebido. Não apenas lembre-se, mas viva-os novamente em sua mente, com todos os detalhes sensoriais e emocionais. Isso inunda seu cérebro com neuroquímicos de bem-estar, criando um banho emocional positivo que pode reverter o estado ansioso. O poder do agora, viver o micromomento e a liberdade da autocrítica. A ansiedade é, em sua essência, uma projeção. Ela é, em grande parte, uma preocupação excessiva e exaustiva com o futuro, com o que poderia dar errado, com o que ainda não aconteceu, ou uma ruminação dolorosa sobre o passado, sobre o que já foi ou o que poderia ter sido diferente. Augusto Cury, com sua sabedoria, nos convida a uma prática revolucionária, a de viver intensamente o micromomento. Pense na vida, ele sugere, como um colar de pérolas preciosas. Cada pérola individual não é o colar inteiro, mas é uma parte essencial e bela dele. Cada uma dessas pérolas é um micromomento. O ato de tomar seu café da manhã, o percurso tranquilo ou desafiador para o trabalho, uma conversa significativa com um amigo, o simples prazer de observar um pôr do sol, o aroma de uma flor, a sensação da água no banho. A ansiedade, em sua pressa e voracidade, nos faz correr, nos faz atropelar essas pérolas, empilhando-as sem saborear a beleza e a singularidade de cada uma delas. Perdemos a riqueza do presente por estarmos presos no passado ou no futuro. Quando você se sentir ansioso, com a mente disparando em 1000 direções, ancore-se deliberadamente no presente. Faça a si mesmo perguntas simples, mas poderosas, que te tragam de volta para o aqui e agora. O que você está vendo neste exato momento? Quais sons você consegue ouvir? O que você está sentindo fisicamente? Que cheiro está no ar? Qual sabor está em sua boca? A atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta extremamente poderosa para cultivar essa presença, para habitar o presente com mais consciência e calma. Respire fundo,
profunda e conscientemente. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Observe a textura da roupa que você usa. Ouça atentamente os sons ao seu redor, sem julgamento. Essa prática não significa que você deve negar o futuro ou ignorar o passado, mas sim que você desenvolve a capacidade de estar presente para construir esse futuro com mais calma, mais clareza e menos angústia. É como construir cada pérola do colar com delicadeza e atenção, sabendo que cada uma contribui para a beleza do todo. Além do poder do agora, um dos maiores ladrões da nossa paz interior, segundo Cury, é a autocrítica doentia. Aquela voz interna implacável que nos julga de forma severa, que nos diminui, que nos compara desfavoravelmente aos outros, que aponta incessantemente nossas falhas e imperfeições. A ansiedade, em muitos casos, se alimenta vorazmente dessa insatisfação crônica e paralisante conosco mesmos. Augusto Cury nos desafia, com grande sensibilidade, a ser profundamente gentis conosco. Ele nos convida a reconhecer que somos seres humanos complexos, imperfeitos, sim, mas também cheios de qualidades únicas, de potencialidades latentes, de uma beleza intrínseca que vai além das aparências. Somos seres em constante aprendizado, em evolução contínua, e, portanto, temos o direito de errar, de falhar e de nos levantar novamente. Ele nos encoraja a celebrar as pequenas vitórias do dia a dia, a valorizar cada passo à frente, por menor que seja, e a aprender com os erros sem nos chicotear, sem nos punir excessivamente, sem nos prender em ciclos de culpa. Lembre-se sempre, você é o grande espetáculo da sua própria vida. Ninguém mais pode viver sua história por você. Não permita que a cortina se feche antes da hora. Não deixe que o medo, a insegurança ou a autocrítica implacável roubem seu palco e sua alegria de viver. Busque sua essência mais profunda, seus valores mais autênticos. O que realmente te move? Quais são seus sonhos mais genuínos, aqueles que ecoam em sua alma? Quando você se conecta, de forma honesta e profunda, com sua verdadeira essência, a ansiedade perde grande parte do seu poder sobre você. Isso acontece porque você encontra um propósito maior para o seu eu, uma direção que transcende as preocupações triviais do dia a dia. Você encontra um significado que te nutre e te liberta. É importante ressaltar, e Cury é muito claro sobre isso, que ele não fala em curar a ansiedade como se fosse uma doença que desaparece para sempre, como uma gripe que se resolve com um remédio. Ele fala sim em gerenciar a ansiedade, em reeducar a emoção, em treinar a mente para lidar com ela de forma saudável. A ansiedade, em doses saudáveis e controladas, é um mecanismo de sobrevivência vital. É ela que nos impulsiona, que nos alerta para perigos reais, que nos ajuda a nos preparar para desafios. O problema surge quando ela se torna patológica, quando cresce desproporcionalmente e, em vez de nos impulsionar, nos paralisa, nos incapacita, nos rouba a paz e a liberdade. O caminho para uma mente mais tranquila e equilibrada é, portanto, uma jornada contínua, um aprendizado diário. Haverá dias bons em que você se sentirá no controle e em paz, e haverá, inevitavelmente, dias desafiadores em que a ansiedade tentará se manifestar novamente. O verdadeiro segredo, a verdadeira maestria, é ter as ferramentas, a consciência e a disciplina para lidar com esses desafios, para não ser dominado por eles, mas sim para superá-los. Como Augusto Cury, com sua sabedoria característica, sempre diz e repete em suas obras: os pensamentos são livres, eles virão, mas você não é obrigado a se casar com eles, a aceitá-los como a sua realidade. Sua jornada começa. Agora, um convite à ação transformadora e a uma nova vida. Chegamos ao final deste mergulho profundo e, espero, transformador na complexidade da mente humana e nos ensinamentos libertadores de Augusto Cury
sobre a ansiedade. Mas é crucial entender que este momento não é o fim da nossa conversa, mas sim, e com toda a certeza, o começo da sua própria transformação pessoal. Se você chegou até este ponto, se dedicou seu tempo e sua atenção a estas palavras, é porque algo dentro de você ressoou com essas ideias, com essa perspectiva. É porque no fundo da sua alma, você deseja uma vida com mais paz, com mais controle sobre seus processos mentais, com mais leveza em seu cotidiano. Sua presença aqui é uma prova do seu desejo de mudança, da sua busca por uma realidade interna mais serena. Não espere um grande evento, uma crise profunda ou um sinal milagroso para começar a mudar. A mudança mais poderosa é aquela que começa agora, no pequeno, no diário, no consciente. Haja hoje. Aplique uma das ferramentas, uma das técnicas que Augusto Cury nos ensinou, hoje mesmo. O poder está em suas mãos. Aqui está um convite claro e direto para a sua ação transformadora. Escolha uma ferramenta. Dentre todas as que exploramos, o poderoso DVDA, o prático gerenciamento do pensamento, GT, a mesa redonda do eu, para um diálogo interior consciente, ou o treinamento da emoção através dos pequenos prazeres e da janela da memória. Qual delas ressoa mais profundamente com você neste exato momento? Qual parece ser a mais acessível para começar agora? Escolha uma. Comece a praticar imediatamente. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser por horas. Comprometa-se a praticar a ferramenta escolhida por apenas 5 minutos por dia, mas de forma consciente e intencional. A consistência é muito mais importante do que a intensidade inicial. Observe a diferença. Esteja atento às pequenas mudanças que começam a surgir. Mesmo que pareçam insignificantes no início, celebre cada passo, cada momento de lucidez, cada fragmento de paz conquistado. Essas pequenas vitórias acumulam-se e constroem um novo você. Se este vídeo trouxe valor para você, se acendeu uma luz de esperança ou de clareza em sua mente, eu tenho um pedido muito especial. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe qual foi o aprendizado mais importante para você hoje. Qual técnica você vai começar a aplicar? Sua experiência e seu testemunho podem ser a inspiração que outras pessoas, que estão trilhando a mesma jornada de busca por paz, precisam para dar o primeiro passo. Curta este vídeo para que o algoritmo do YouTube possa entregá-lo a mais pessoas que estão precisando desesperadamente dessa mensagem de esperança e sabedoria. Sua curtida é uma forma de amplificar essa luz. E, por favor, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe, no fundo do seu coração, que precisa ouvir essas palavras. Alguém que está preso na teia da ansiedade, que busca um caminho para a leveza. Você pode ser o catalisador de uma grande mudança na vida dessa pessoa. E claro, para não perder nenhum dos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os fascinantes caminhos do autoconhecimento, da psicologia e de uma vida mais plena e significativa, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim você fará parte de uma comunidade crescente de pessoas que, como você, buscam a evolução contínua e a construção de uma mente mais saudável e feliz. Lembre-se sempre desta verdade fundamental. Sua mente é seu maior tesouro, o seu universo particular mais precioso. Cuide dela com carinho, proteja-a com sabedoria e, acima de tudo, permita-se viver a vida plena, serena e feliz que você genuinamente merece. Muito obrigado por sua valiosa atenção, por sua dedicação a este tema tão crucial e por fazer parte dessa comunidade que busca incessantemente a evolução contínua e a construção de um mundo interior mais pacífico. Até o próximo vídeo.